Fala galera braba da astronomia, eu sou Bismarck Mesquita e nesse vídeo de hoje a gente vai responder algumas questões da OBA de 2020 do nível 3, para você que está se preparando para a próxima OBA, tá? Já de início eu peço desculpa pela ausência de vídeos aqui no canal, mas é porque a minha rotina está muito corrida com faculdade, trabalho, essas coisas, então não estou conseguindo gravar muito, tanto que eu estou gravando esse vídeo 6 horas da manhã, mas aos poucos eu vou tentando encaixar isso na minha rotina, tá? Se você puder apoiar o canal, eu agradeço muito, tem várias formas de fazer isso. Você pode dar like nos vídeos, se inscrever, compartilhar os vídeos com seus amigos. Se você puder ajudar financeiramente, também tem algumas alternativas, como se tornar membro do canal ou então adquirir o curso Astronomia para Olimpíadas Científicas. Se você quiser conhecer mais, o link vai estar aí na descrição, beleza? Bora lá para as questões. Primeira questão. O brilho de uma estrela depende da distância dela até nós, tal qual uma lâmpada, que quando próxima brilha mais do que quando longe. A potência da lâmpada é sempre a mesma, não importa se está perto ou longe da gente. A potência de uma estrela, chamada de luminosidade pelos astrônomos, também não depende da distância, mas certamente deve depender de outras características da estrela. Então, para resolver essa questão e também algumas próximas, você tem que entender a diferença entre luminosidade e brilho. A gente calcula a luminosidade de uma estrela da seguinte forma. A luminosidade vai ser igual a 4π sigma, em que isso aqui é uma constante, a constante de Stefan Boltzmann, vezes o raio da estrela ao quadrado, vezes a temperatura efetiva da estrela elevada à quarta potência. Então, você vê aqui, que a luminosidade não depende da distância. O que vai depender da distância é o fluxo luminoso. O fluxo luminoso, que está associado ao brilho da estrela, é esse aqui, luminosidade sobre 4π distância ao quadrado. Então, o fluxo é que depende do quadrado da distância. Então, vamos lá. Coloque F para falso ou V para verdadeiro nas afirmações abaixo. A luminosidade da estrela deve depender do seu volume. E aí, V ou F? Como a gente viu aqui, ela depende do raio. O raio está associado com volume. Então, essa primeira a gente coloca verdadeiro. A luminosidade da estrela deve depender da distância dela até a Terra. Cuidado, não é a luminosidade, sim o fluxo luminoso. Então, aqui é falso. A luminosidade da estrela deve depender da temperatura da superfície dela. Como a gente já viu, essa aqui está verdadeira. A luminosidade da estrela não deve depender nem da temperatura nem do volume. Essa aqui está falsa, a gente já viu que depende dessas duas coisas. E a luminosidade da estrela deve depender da distância na qual ela está. Essa aqui também está falsa. Lembrem que a luminosidade é uma característica intrínseca, é própria da estrela, ela não muda de acordo com a distância. Questão 2. As lâmpadas da rua em geral são idênticas, isso é, têm a mesma potência, por exemplo 500 watts, mas aquela que está pertinho de você brilha muito mais do que a outra igual, mas que está a 5 quarteirões de você. Na figura temos a constelação de Órion e nela temos as estrelas Alnilam, indicada pela seta contínua das Três Marias, essa aqui do meio, e Bellatrix, indicado pela seta tracejada, essa aqui de cima. Ambas têm o mesmo brilho. O que podemos afirmar sobre a potência? Em astronomia chamamos de luminosidade dessas duas estrelas e suas distâncias até nós. Coloque V ou F na frente de cada afirmação abaixo. Então a gente vai comparar a luminosidade e o brilho da estrela. Lembrando que elas têm o mesmo brilho. Vamos lá. Se tem o mesmo brilho e estiverem à mesma distância, tem a mesma luminosidade. Essa aqui está verdadeira. Como elas têm o mesmo brilho, se elas estiverem à mesma distância, elas têm exatamente a mesma luminosidade. Embora tenham o mesmo brilho, as luminosidades delas podem ser diferentes? Sim, podem ser diferentes. A gente viu que o brilho depende da distância. Então, se por exemplo Bellatrix for mais luminosa, ela pode estar mais distante
e dessa forma o brilho dela diminui um pouco e se iguala ao brilho de Alnilam. Então essa aqui está verdadeira. Se Alnilam estiver 5 vezes mais distante que Bellatrix, então ela é mais luminosa. Sim, esse é exatamente o exemplo que eu dei, só que ao contrário, né? Com Alnilam. Se ela estiver mais distante, ela precisa ter mais luminosidade para compensar o brilho dela para se igualar a outra estrela. D. Se elas têm o mesmo brilho, então elas têm a mesma luminosidade e não importa a distância. Essa aqui está falsa. Para o brilho importa a distância. E E. Se elas têm o mesmo brilho, então elas estão à mesma distância da Terra e não importa a luminosidade delas. Essa aqui também está falsa, a luminosidade delas importa. Questão 3. O Sol visto da Terra é o astro mais brilhante do céu. A Lua cheia, vista da Terra, é o segundo astro mais brilhante do céu, embora só reflita a luz solar. O brilho de uma estrela depende da distância dela até nós, tal qual uma lâmpada, que quando mais próxima, brilha mais do que quando longe. A potência da lâmpada é sempre a mesma, não importa se está perto ou longe da gente. A potência de uma estrela, chamada de luminosidade pelos astrônomos, também não depende da distância, mas certamente deve depender de outras características da estrela. O brilho de um astro depende da distância até nós, mas não a sua luminosidade, conforme explicado acima. Coloque VOF nas afirmações abaixo. O Sol é o astro mais brilhante do céu porque é a estrela mais próxima da Terra. Verdadeiro. O Sol só é o astro mais brilhante porque ele é realmente a estrela mais próxima da Terra. Todas as outras estrelas, por mais que sejam muito mais luminosas do que o Sol, em grande parte das vezes, no caso de muitas estrelas, elas estão muito distantes e a gente não consegue ver o brilho delas tão forte quanto o Sol. Mesmo estrelas mais quentes e maiores que o Sol têm menor brilho do que ele. Essa aqui também está verdadeira. Como eu acabei de falar, não importa o quão luminosa é uma estrela, as outras estrelas do universo estão muito distantes do Sol e acabam tendo menos brilho do que o Sol. O Sol visto de Plutão tem a mesma luminosidade, mas é menos brilhante. Essa aqui também está verdadeira. A luminosidade é uma característica própria da estrela, ela não muda, enquanto o brilho é que muda de acordo com a distância. Estrelas maiores e mais quentes do que o Sol são mais luminosas do que o Sol? Sim, essa aqui também está verdadeira. A luminosidade, como a gente viu, depende do raio da estrela e da temperatura. Então, estrelas maiores e mais quentes são mais luminosas. Para um astronauta na Lua, a Lua é o astro mais brilhante do céu. Como assim? Se o astronauta está na Lua, como é que ele vai ver a Lua no céu, né? Essa aqui não faz sentido. Essa aqui está falsa. Questão 4 é uma questão sobre estações do ano. Abaixo está o globo terrestre colocado em 2 diferentes instantes ao redor do Sol, aproximadamente a mesma distância do Sol, porém separados por 6 meses. Entre eles está o Sol, desenhado esquematicamente e fora de escala, e os raios solares. Aqui tem alguns dados. Na figura, HN é o hemisfério norte e HS é o hemisfério sul. As linhas tracejadas representam os trópicos. Assinale a alternativa correta em cada item. No globo da esquerda, qual hemisfério está mais ensolarado? Olha só, os raios de sol estão vindo aqui da direita, né? Aqui está um raio, ó. E você vê que o hemisfério que está mais ensolarado é esse hemisfério aqui de baixo, né? Que é o hemisfério sul da Terra. Já que ele está mais virado aqui para o Sol por conta dessa inclinação do eixo de rotação da Terra. O Trópico de Capricórnio fica no hemisfério norte ou no hemisfério sul? O Trópico de Capricórnio fica no hemisfério sul. O de Câncer é que fica no hemisfério norte. E essa é justamente a próxima pergunta. O Trópico de Câncer fica no hemisfério norte ou no hemisfério sul? Fica no hemisfério norte. No globo da esquerda, qual é a estação do ano no hemisfério norte? Olha só, no globo da esquerda, o hemisfério sul está recebendo mais iluminação solar. Então vai ser verão para o hemisfério sul
enquanto é inverno para o hemisfério norte. E no globo da direita, qual é a estação do ano no hemisfério norte? Olha só, o hemisfério norte está recebendo agora mais iluminação solar, então vai ser verão para o hemisfério norte aqui no globo da direita, tá? Questão 5, uma questão de mecânica celeste. As 3 leis de Kepler descrevem os movimentos dos planetas, luas, cometas, satélites artificiais, etc. E para os planetas dizem o seguinte. Primeira lei, a órbita de cada planeta é uma elipse estando o Sol num dos focos. Segunda lei, uma linha reta entre o Sol e o planeta varre áreas iguais em iguais intervalos de tempo. Logo, a velocidade do planeta é variável, sendo máxima perto do Sol e mínima longe do Sol. Terceira lei, o quadrado do período dividido pelo cubo da distância média do planeta ao Sol é uma constante. E aqui a gente tem a fórmula da terceira lei de Kepler. A figura mostra a órbita da Terra exageradamente achatada, pois ela é quase circular. F1 e F2 são os focos da elipse e estão exageradamente separados. Suponha que o Sol está em F1. A Terra se move na sequência ABCD. Assinale a alternativa correta em cada item. Em qual dos pontos A ou B a velocidade da Terra é máxima? Lembra, a velocidade da Terra vai ser máxima quando ela estiver mais próxima do Sol. Então, entre A ou B, ela está mais próxima do Sol aqui, ó, em A. Em qual dos pontos B ou C a velocidade da Terra é mínima? A velocidade mínima vai ser quando ela estiver mais distante do Sol. Então, no caso, ela está mais distante aqui no ponto C, que a gente chama de afélio. O ponto A é o que a gente chama de periélio. Então, aqui a gente marca o item C. Se o Sol está em F1, então o que existe em F2? Nada. Seria o outro foco da elipse, mas não tem nada nesse foco. O que existe exatamente no centro geométrico da elipse, ou seja, um pontinho bem aqui, ó, exatamente no centro da elipse. Aqui também não existe nada. E por último, a velocidade da Terra é crescente quando se aproxima de A ou de B. Ela é crescente conforme ela se aproxima de A, ó, já que aqui ela vai atingir a velocidade máxima no periélio da órbita. Então aqui a gente marca o item A. Depois que ela passa desse ponto, a velocidade dela vai decrescendo até ela chegar aqui em C, ó, que vai ser a velocidade mínima, e depois vai voltar a crescer quando ela for em direção ao ponto A. Questão 6. O tempo, período para a Terra dar uma volta ao redor do Sol, medido em relação às estrelas, dura 365,2564 dias e é chamada de ano sideral. Mas, de fato, usamos o ano tropical para manter constante o início das estações do ano. O ano tropical dura aproximadamente 365,25 dias. Porém, na folhinha, no calendário, só temos 365 dias. Logo, a cada ano sobra um quarto de ano, ou seja, 0,25 de dia. Sobra um quarto de dia. Então, a cada 4 anos se adiciona um dia e este é chamado de ano bissexto. Ou seja, esse 0,25 aqui, ó, quando você multiplica por 4, é igual a 1. Esse 1 é o ano adicionado no ano bissexto. Sendo 2020 bissexto, assinale a alternativa correta em cada item. Em que mês se adiciona um dia quando o ano é bissexto? Em fevereiro. Fevereiro geralmente tem 28 dias, mas no ano bissexto ele tem 29. Quantos dias passa a ter esse mês quando ele recebe um dia extra? Passa a ter 29 dias. Quando será o próximo ano bissexto? Os anos bissextos ocorrem a cada 4 anos. Então, depois de 2020, o próximo ano bissexto vai ser 2024. Pode esperar que na OBA de 2024 provavelmente vai ter uma questão sobre ano bissexto, sobre calendário e essas coisas. Quando foi o último ano bissexto? Foi 4 anos antes de 2020, que no caso é 2016. E o ano de 2035 será um bissexto? Não, ele não será um ano bissexto. Ele não é múltiplo de 4. E fechando as questões de astronomia,
A figura abaixo, retirada do software gratuito Stellarium, mostra uma região do céu num dia de março, onde ocorreu um interessante alinhamento de 4 planetas, Sol e Lua. Todos os planetas, além do Sol e da Lua, se movem numa rodovia estelar, ou perto dela, chamada de eclíptica da data, mostrada na figura. O tamanho das bolinhas na figura abaixo é proporcional ao brilho aparente dos astros. O Sol, Lua, Mercúrio, Marte, Júpiter e Saturno estão identificados com os números de 0 a 5, não nesta ordem. Assinale em cada item o número que identifica corretamente o astro. Veja o exemplo. Qual dos astros é o Sol? Dica: o Sol está na constelação de Peixes. Resposta: o Sol é o astro 0. Então aqui está a constelação de Peixes e aqui a gente vê que o Sol é o astro 0. Agora a gente tem que descobrir quais são os outros astros. Qual dos astros é a Lua? Dica: a Lua está cruzando a borda das constelações de Ofiuco e Sagitário. Então aqui, ó, Ofiuco está bem aqui e Sagitário está bem aqui. Então a Lua é o astro 1. Qual dos astros é Saturno? Saturno está cruzando a borda da constelação de Capricórnio. Então a gente vê aqui, ó, que Saturno é o astro 2. A imagem está um pouco pequena, né? Aqui está um pouquinho maior. Vamos ver aqui, ó. Mercúrio é o astro mais brilhante em Aquário. Então vamos lá, Aquário está aqui, ó. A gente vê que Mercúrio é o astro 3. Júpiter está em Sagitário, perto de Marte, e brilha mais que Marte. Então vamos lá. Em Sagitário tem 3 astros, ó. Só que aqui o mais brilhante é Júpiter, que no caso é o 4. Então aqui a gente escreve o quarto. E qual dos astros é Marte? Ele está em Sagitário, perto de Júpiter. Então a gente sabe que o único que sobrou é o astro 5. Ficou até na ordem, né? Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. Então é isso, galera. No próximo vídeo a gente responde as questões de astronáutica. Espero lá.